Olá, se você é corretor de imóveis, construtor, incorporador e empreendedor do mercado imobiliário, não percam o programa Imóvel Nota 10. Aqui vamos apresentar as melhores opções à venda de imóveis em lançamento, que são os famosos imóveis na planta, os que estão em fase de obra e o pronto para morar, com preços competitivos e condições de pagamento imperdíveis. É só conferir. Sejam todos muito bem-vindos ao Imóvel Nota 10 de hoje. É com grande satisfação que recebo hoje no Imóvel Nota 10 Michele Holanda, diretora executiva e sócio da Metrics Inteligência Imobiliária, uma empresa fundada há mais de 4 anos, não é isso, Michele? Isso. E que atua em diversos segmentos do nosso mercado. Imóveis de médio e alto padrão, desenvolvimento de áreas, permutas imobiliárias, enfim. Mas as operações de compra e venda do novo programa Casa Verde e Amarela é que talvez seja o principal vetor hoje em dia da Metrics. Vem desenvolvendo esse trabalho amplamente reconhecido no estado do Ceará, já lhe dou aqui meus parabéns. E esse conceito imobiliária digital que foi implantada por você lá na Metrics foi muito assertivo. Michele, eu queria que você, inicialmente, presenteasse aí a nossa audiência, contando um pouco da sua história até os dias atuais. Mais uma vez, seja bem-vinda. Eu que agradeço, fiquei muito honrada com o convite. Sempre é bom compartilhar, sempre é bom dividir, conhecimento, e sou fã do Marden já há muito tempo. Fui aluna dele no CETRED, então, assim, só tenho a agradecer também pela parceria de tantos anos aí de mercado imobiliário. Vou contar aqui brevemente, eu sou engenheira civil de formação, mas sou apaixonada pelo mercado imobiliário. E uma vez o dono de uma construtora chegou para mim, eu no canteiro de obra, no buraco, literalmente, numa escavação, e ele disse assim, você quer... E eu indecisa ali, estava me formando, não sabia qual segmento da engenharia eu ia seguir. Aí ele olhou para mim e disse assim, você quer ganhar dinheiro, ficar rica, ou você quer ser engenheira? Aí eu disse assim, eu quero ficar rica, Não dá para ser engenheiro e ficar rica, não. Aí ele começou a rir, ele, Michele, você tem um tino comercial muito forte, você tem simpatia, empatia, e são qualidades fantásticas e fundamentais para a pessoa trabalhar no mercado imobiliário. E eu vejo muito futuro para você. O nome dessa pessoa que não está mais aqui é o Ivan Martins, que foi CEO, dono, presidente da construtora LM, que tem vários ícones na cidade, Shopping Aldeota, Pátio Dom Luiz, entre outros, e foi minha primeira escola, meu primeiro mentor, E de lá eu fui picada pelo mercado imobiliário, A gente brinca que tem um bichinho do mercado que pica a gente e vicia, você não consegue mais deixar de se apaixonar por esse mercado que é tão empolgante. E de lá para cá, passei por vários grandes incorporadores. Diagonal foi uma grande escola, junto com a Rossi. Depois Marquise, com Cirela. Depois passei pela Magis, já num projeto pessoal, para finalizar, zerar um estoque no meio aí de uma crise imobiliária que todos conhecem. Então, era um desafio na época, aonde o Deda Student chegou para mim e disse, Michele, nós temos que zerar o estoque da Magis em curto tempo e sem verba para investimento. E aí eu pensei, para o mercado imobiliário, para a gente ter velocidade, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma equipe de vendas forte. Perfeito. Então, o que é que eu fiz? Eu aumentei, na verdade, uma house que lá já existia. Então, quando eu entrei, tinha umas 15 pessoas, a gente aumentou para 40 pessoas, Então, nós tínhamos uma grande equipe de vendas e tivemos recorde de venda, reduzindo bastante o estoque da Magis, que era o objetivo principal. Nessa redução de estoque, com 40 corretores, chegou um momento em que ou eu perdia os corretores ou eu virava a chave, que era me abrir para o mercado. Então, foi quando eu conversei com ele, com o Deda, que era na época o presidente da Magis. Deda, a gente tem um problema, eu tenho uma solução, mas vai depender de você. Ou a gente vira uma imobiliária para atender mercado, e aí a gente tinha bom relacionamento com vários grandes incorporadores, ou a gente vai perder a equipe e, consequentemente, desacelerar as vendas do restante do estoque. E aí ele, não, vamos virar imobiliária. Ele já tinha tido uma experiência
lá atrás no segmento econômico com a M2, que a Magis era sócia da MRV, né? Trouxe a MRV parceira aqui em Fortaleza. E aí já tinha tido uma experiência feliz e vamos replicar agora com a Metrics. Foi quando surgiu a imobiliária Metrics, um pouco antes da primeira onda da pandemia. A gente começou as atividades em agosto, né, de 2019, e a pandemia, a gente teve lockdown aí em janeiro, né? Então, ninguém imaginava, existia esse zum aí no planeta, mas a gente achava que era uma coisa muito distante. Não chegaria aqui. Não chegaria aqui e mandamos ver aí, viramos a chave de house para imobiliária abrindo mercado. E com isso surgiu a Metrics, com 43 corretores. O nosso core, né, assim, a nossa maior vontade, nosso maior desejo era nos transformarmos em uma imobiliária digital, desde sempre, porque eu sempre acreditei muito no mercado digital, sempre gostei muito de tecnologia e inovação. Já tive startups, né? Já montei projetos de startups para o mercado imobiliário. Para o mercado. E aí eu sempre gostei e achava que aquilo ali, naquele momento, seria um grande diferencial, primeiro, para ter capilaridade no mercado e, segundo, para a gente se diferenciar. Né? Porque imobiliárias existiam muitas, grandes, de sucesso. E como é que eu ia fazer acontecer? Como é que a gente ia aparecer? Era a gente indo para um caminho que nem todos estavam ainda, que era o digital. Então, nós montamos site, tínhamos CRM, que até então poucas imobiliárias tinham CRM, era mais uma realidade do incorporador do que das imobiliárias. Exato. Né? E começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito essa coisa do Instagram, do Facebook, da imobiliária, começar a trabalhar os impulsionamentos, fomos procurar a nível Brasil quem eram as melhores empresas que trabalhavam tráfego digital, por exemplo. A gente contratou o Daniel Impulsionador, que é da empresa Sobressai, que é do Rio Grande do Sul, um dos maiores gestores de tráfego do país, para ser a nossa agência de tráfego. Contratamos a Inspira Comunicação para ser a empresa, um grupo de jornalistas capitaneadas pela Mônica Vieira, que trabalha muito essa parte do conteúdo. Então, até hoje ela é a nossa agência de conteúdo. Então, começamos a trazer conteúdo para o Instagram, para não ser só aquela grande panfletaria, né? Aquela grande panfletagem digital, mas sim trazer, além da venda do produto, trazer conteúdo e também trazer a parte humana, né? Trazer depoimento do corretor, trazer depoimento do cliente. Então, a gente começou a trabalhar isso aí ainda em 2019, estava no nosso planejamento. E quando entrou a pandemia, lockdown, todo mundo para casa, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar de forma remota. Né? Então, a gente fazíamos reuniões 2 vezes por semana com todo o time de vendas. Nessa época, nós tínhamos 100 corretores, 115 corretores. Né? Então, a gente tentava engajar as pessoas através de reuniões semanais. E também com esse time, a gente buscava, porque a gente sabia que era um momento difícil para todo mundo. As pessoas estavam ali meio que assustadas, sem saber o que fazer, né? As pessoas começaram a entrar naquele parafuso, como é que eu vou trabalhar? O corretor de imóveis, para quem não sabe, ele não tem salário, o salário dele é a venda. Né? Então, se ele não vender, como é que ele vai visitar imóvel pronto, por exemplo, se ninguém podia sair de casa? Né? Então, era um conflito interno muito grande e isso gerou ansiedade, aflição nas pessoas, nos corretores, e a gente tentou dar esse apoio, mostrar saídas. Fizemos feirões digitais que deram certo, começamos a trabalhar muito o cliente de forma remota, reuniões virtuais com os clientes, e eu comecei a fazer também umas lives, né? Então, eu chamava pessoas do Brasil todo, uma vez por semana, cheguei a fazer 2, 3 lives por semana, né? Para o quê? Para mostrar para as pessoas outras coisas que não fosse ligar o jornal e ver pandemia e as pessoas morrendo, não deixando isso de lado, mas também sendo ali, tendo uma referência, né? Tendo um momento ali que as pessoas pudessem enxergar que ia ter saída, que ia ter alguma continuidade. Então, esse era o maior objetivo das lives. Né? Às vezes a pessoa, eu vou fazer live para aparecer, para isso, para aquilo, mas na verdade eu queria engajar as pessoas, eu queria que aquelas pessoas enxergassem que tinha outras coisas para ver, né? Que o mundo não estava se acabando, não. Parecia, mas não estava. E aí foi quando começou essa paixão pelo digital mais ainda.
E aí começaram a ter as flexibilizações de lockdown e tudo, e a gente começou a voltar para ter o nosso modelo tradicional, né? Que eram os atendimentos presenciais, aí tinha máscara, para visitar os plantões, os apartamentos tinham toda um cuidado, tinha toda uma logística, não podia ter tantas pessoas, não podia visitar a área comum. Então a gente pensa que faz muito tempo, mas isso faz um ano, né? Um ano e meio. Um ano e meio a gente está saindo, né? Exato. Praticamente disso. E a gente estava ali crescendo no meio de tudo isso. Em 2020, eu tenho uma metodologia que é a metodologia ágil, né, que são os OKRs, que são objetivos, através de objetivos e chaves de resultado, né? Então, eu fui atrás, quem é uma empresa em Fortaleza que está trabalhando em cima de OKR, porque eu não queria mais trabalhar o nosso planejamento estratégico de 2020 para 2021 de forma tradicional, né? Aquele velho planejamento, metas e vamos fazer aqui o SWOT, tem que ser feito, é eficiente, sim, mas eu queria algo novo, eu queria algo que nem era novo, assim, a nível mundo, mas a nível local era muito novo, que eram os OKRs, né? Que eram a gestão ágil, os objetivos-chave, e aí eu consegui achar a Performance, que é uma empresa de consultoria, que ela está trabalhando, a maioria dos clientes dela são grandes empresas, virou a chave da Fortes, que é uma grande empresa de crédito, né? E aí eu conheci o pessoal, a Danusa, o Daniel, a Ana, e esse pessoal conseguiu trazer para a Metrics um modelo de trabalho focado em resultado em curto prazo, né? Então, eu não tinha mais aquele planejamento de um ano. Eu tinha planejamento onde eu tinha que mostrar resultados, apresentar resultados bons ou ruins semanalmente. E aí eu conseguia consertar, fazer pequenos ajustes de forma rápida, né? E a gente conseguia fazer uma coisa que eu sou apaixonado por experiência, né? De que a gente tem várias experiências ao mesmo tempo dentro da Metrics. A gente testa muita coisa lá dentro. Ah, Michele, mas testar muita coisa não acaba que desfocando? Às vezes, mas o teste, quando você testa várias coisas, sim, que era o que eu fazia. Eu testava várias coisas para ver o que ia dar certo. E naquele momento, para mim, foi importante para eu conhecer mais o público, o corretor, o mercado, os incorporadores, para eu ganhar mais bagagem. E aí, hoje, eu tenho propriedade de dizer que o que eu posso ajudar a melhorar dentro daquele X incorporador, naquela equipe de vendas de PCVA, naquele time de loteamento, naquele time de alto padrão e naquele time de avulso. Então, a Metrics, as pessoas não conhecem muito e é uma falha minha, porque eu tenho que divulgar mais isso. A Metrics é um grande guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva eu tenho 5 times de venda e tenho a Michele, que é o que faz o quê? Meu time de venda ele é dividido, segmentado, né? Então, eu tenho 2 times de econômico, PCVA, SBPE, eu tenho 2 times de lançamento e um time de avulso, né? Então, esses times, eles são nichados e eles são focados. E eu fico na parte de desenvolvimento imobiliário e na estratégia de vendas da empresa. E com isso, eu consigo conhecer bem o mercado, porque esses times, eles me alimentam com a informação de cada segmento. É como se eu tivesse 5 imobiliárias dentro da Metrics, né? E aí, com isso, eu consigo performar bem nesses segmentos e, ao mesmo tempo, ter essa bagagem, né? Ter esse conhecimento, ser retroalimentada da ponta. E eu sempre gosto de estar, Marden, na ponta. De vez em quando eu participo sim da venda, eu participo sim da escolha do gestor de tráfego, acompanho a campanha de tráfego, às vezes eu entro no sistema, tem um monte de lead aqui que não tá tudo atrasado, eu redistribuo, eu tenho a tarefa dos gerentes, mas se eu vejo, eu não fico só cobrando o gerente, se eu vejo que lá tá meio parado, ou o pessoal tá envolvido ali com os fechamentos, eu vou lá e aviso antes, né, pessoal, tem tantos leads parados aqui, vou retroalimentar, vou criar uma campanha. Até para o pessoal sair da zona de conforto. Sim. E não existe essa história de zona de conforto. A gente do mercado, a gente tem que estar todo o tempo ali incomodado. Né? Se você não estiver incomodado, se preocupe. Isso. Porque o negócio não está acontecendo. E aí a Metrics, ela completou esse mês passado 4 anos, né, nessa luta aí, bem constante, intensa. E eu nunca deixei essa parte de ajudar as pessoas, né? Porque eu acho que nós, corretores,
uma das nossas maiores missões é ajudar pessoas. Sim. Tanto a pessoa que vai comprar seu imóvel, realizar o sonho na sua casa própria, aumentar seu investimento, quanto a pessoa, corretor de imóveis, né, nós como gestores, que a gente está ali também para ajudá-los, né, a desenvolvê-los, a mostrar que tem possibilidades, que o mercado imobiliário ele consegue mudar vidas, né, ele consegue fazer com que a pessoa que tenha tido pouca escolaridade, que tenha tido pouco desenvolvimento familiar, que tenha tido muita dificuldade financeira, consiga crescer e virar a chave, virar o jogo, né? E eu acho que é um dos únicos mercados que consegue proporcionar isso em curto tempo, se a pessoa se dedicar. Eu digo curto tempo, porque se a pessoa pode passar na federal e virar médico, né? Ou em qualquer outra faculdade virar médico, né? Ou passar no concurso, virar juiz, promotor e tal. Mas vejam o tanto de anos e dedicação e custo que essa pessoa teve que fazer até virar um médico, até passar no concurso de juiz, até ter uma estabilidade financeira. E o mercado imobiliário, não. Né? Ele, se você tiver disciplina, se você tiver rotina, resiliência, você consegue, sim, virar um excelente profissional e ter uma rentabilidade e mudar a sua vida. Né? Então, eu digo que o corretor de imóveis, ele só depende de uma pessoa, dele mesmo. O corretor de imóveis, ele é uma loja. Né? Eu não digo nem que ele é um autônomo, ele é uma loja. Né? E a loja dele são os produtos que ele tem para vender. Os produtos, o insumo da loja dele são os produtos. E nós temos novidade a todo momento. Então, é como se você imagina uma loja de shopping. Se a loja de shopping não abre, ela tem a despesa do dia, né? O aluguel, o condomínio, o fundo de promoção, os funcionários, os impostos, e ela está fechada. É a gente, quando a gente não trabalha. A gente tira um dia de folga, é desse jeito, a gente fecha nossas portas. Eu vou aproveitar esse seu comentário e relembrá-los que a Unieducar, uma das maiores instituições de ensino à distância do país, está prestes a startar o seu curso de técnico em transações imobiliárias, o conhecido TTI. Então, isso que a Michele acabou de mencionar, essas ricas palavras e exemplos que ela deu, desde a reengenharia que ela fez na própria empresa dela, e nela própria e com os seus parceiros, você também pode se transformar nesse corretor de sucesso, nesse profissional que vai zelar pelo seu nome, pela sua imagem e vai ter o que a Michele acabou de dizer, a sua rentabilidade, a sua estabilidade econômica. Então, aguardem que muito em breve a Unieducar estará com as vagas abertas para você se inscrever e tornar esse corretor de sucesso. Perfeito, Madem. E uma colocação também que eu quero fazer, assim, principalmente para quem está começando, eu sei que tem gente aí curioso, né, para entender um pouco mais do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, gente, nada mais é do que o mercado de vendas, como qualquer outro mercado. Sim. Aonde quem tem sucesso é quem se dedica. E se dedicar é o quê? Aprendizado constante. Às vezes eu vejo os incorporadores, eles investem muito. Se você for para qualquer outro segmento, você não vê lojas, por exemplo, de varejo, trazendo gratuitamente grandes palestrantes, né, grandes treinadores a nível nacional. E o mercado imobiliário, ele proporciona isso. Então, se você pegar aí mensalmente, todos os incorporadores, sem exceção, esse ano, esse semestre, a gente teve aqui Romeu Buzarello, em Fortaleza, vamos ter agora Ricardo Martins aí pela Canopus, vários treinamentos, vários treinadores super competentes, Bruno Lessa, né, a nível Brasil, e que muitas vezes a pessoa não vai para a palestra gratuita. Além da palestra, tem a apresentação do produto lançamento, ou seja, mais conhecimento ainda. Ou então, quando a pessoa vai, fica conversando com o colega, vai só para tomar o café, não dá devida fica atenção, no celular, né? não escuta o que essas pessoas extremamente competentes e caras, né? O Buzarello é um dos maiores palestrantes do país. O cara tem uma grande metodologia bagagem. dele é fantástica. As pessoas, eu acho que eu sigo ele, assisto podcast dele, uma série de coisas, e eu ficava assim, meu Deus, por que esse cara não vem para Fortaleza? Né? E quando trouxe a Mota Machado, que trouxe... Recentemente. Então, assim, o auditório estava lotado, né? Mas uma semana antes, o Mário, né, que é o gerente comercial lá da Mota, ele ficou, Michele, dá uma startada aí no pessoal, o pessoal não está sabendo muito quem é o Romeu Buzarello. Então, assim, teve que fazer um esforço para levar as pessoas, né? Então,
Isso eu aprendi, não foi no mercado imobiliário, não. Isso eu aprendi no mercado financeiro. Na verdade, eu sempre gostei de curso, né? Mas essa leitura de que tem muita coisa gratuita na internet, tem muito conteúdo gratuito, quem me ensinou foi o mercado financeiro. Eu sou apaixonada pelo mercado financeiro, que é muito atrelado ao mercado imobiliário, e eu via muita coisa gratuita, né? Grandes players, Nath Arcuri, tem que falar nas mulheres, claro, né? Mas tem aí o Thiago Nigro, Claro. tem N outras, né? Gabriela Pietri, tem N pessoas aí do mercado financeiro que jogam diariamente conteúdo gratuito, jogavam já antes do mercado imobiliário, Isso. eles já trabalhavam muito, começou com o XP lá, né? Sim. E aí, a partir daí, foi onde eu vi, cara, o mercado imobiliário tem isso também, né? Os incorporadores, eles trazem os talentos. Teve uma época que o mercado imobiliário, ele trazia comediantes para fazer as apresentações, né? Trazia XY comediantes. Não vou citar nomes, mas eram comediantes. Isso. Animadores de auditórios. Né? Aquela pessoa do vamos dar gás no pessoal, né? Pilhar a turma. Vamos pilhar. E de uns tempos para cá, eles mudaram essa leitura. E eles estão sentindo essa necessidade. O incorporador, ele sente a necessidade do corretor qualificado. Né? E se você perceber, eles viraram essa chave e estão nos ajudando nisso. Eles estão trazendo excelentes profissionais para treinar a gente. Né? E eu vejo pouca gente aproveitando esses treinadores. Até porque, né, Michele, isso é uma relação de causa e efeito. Exatamente. Se o incorporador está investindo num bom palestrante para trazer informação, qual é a base do conhecimento? É a informação. Então, se ele está mirando, focando em uma categoria profissional para melhoria não só da qualificação do próprio profissional, e que vai trazer resultado para essa incorporadora, então vamos deixar aquele modelo, né, de animador de auditório, sem menosprezá-los, mas para trazer gente que traga conteúdo. Né? E isso vai proporcionar, logicamente, na outra ponta, essa melhor desempenho, né? A pessoa vai ter um approach muito maior em abordar seu cliente, conversar com ele, transmitir confiabilidade e credibilidade para que ele veja, poxa vida, eu estou diante de um profissional. Exatamente. Então, hoje a gente vê, não é a maioria, graças a Deus, né? A gente vê também muita gente aproveitando, muita gente aí mudando, virando a chave, né? Trabalhando aí seus perfis profissionais de forma muito bacana, de forma muito profissional. A gente vê aí destaques, né, como LU, como Thales Rocha, que são hoje referência, Mozart. Não vou citar mais nomes aqui, senão eu vou deixar alguém de fora. Cometer injustiça, né? Mas tem muita gente bacana trabalhando aqui em Fortaleza, que são exemplos, né? Não vou dizer que você tem que copiar aquela pessoa. Você tem que pegar naquelas pessoas, né, naquelas inspirações, você tem que pegar o que você acha que se encaixa para você e criar o seu modelo de atendimento. Mas, gente, todos esses profissionais podem ter certeza, eles têm o seu modelo de atendimento, né? Eles têm o seu modelo de trabalho, eles têm a sua rotina, eles têm o seu formato, né? Tudo tem que ter um modelo, porque se não tiver, fica de qualquer jeito. E de qualquer jeito, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então, o que eu procuro trazer, né, para o meu time de vendas, e para quem se aproxima, né, para quem a gente está perto, que eu acho que o mercado imobiliário é uma grande parceria, é um grande ecossistema que cada vez mais a gente tem que se ajudar, porque já foi-se aquele tempo do corretor passar por cima do outro, passar a perna. Então, hoje eu acho que é dar as mãos, né, e não passar a perna. E a gente tem muito também a aprender e a crescer. E uma coisa que também, Mari, que eu enxergo isso claramente na minha frente, é que aquele corretor que ele não virar essa chave para o conhecimento, para o conteúdo, ele vai ser apenas um captador de imóveis ou um indicador, né, para alguém. Fulano, eu tenho um apartamento, ou então, fulano, eu tenho um cliente, mas eu não tenho um apartamento. E aí ele não vai nem procurar, porque ele não sabe como procurar. Aí ele vai ter que dividir a comissão com alguém ou ganhar uma ponta de comissão, ou seja, ele vai acabar sumindo, né, porque o cliente, ele quer o corretor competente. Se ele não sentir em você competência, confiança, ele tem 10 ali que querem trabalhar de forma correta com ele e vão fazer um excelente trabalho. Pode ter certeza. Quando o cliente não é fiel a você, isso eu trago para mim também.
faltou alguma coisa em você. Faltou alguma coisa. Né? Faltou alguma coisa em você. E você tem que descobrir que falha foi essa. Isso, para corrigir. Para você corrigir a tempo, se adequar, aperfeiçoar seus métodos, seus processos, para que o próximo você não cometa novamente. Exatamente, exatamente. A gente às vezes pensa, porque aquele cliente não foi fiel, mostrei tanta coisa para ele fechou com outro, mas ali naquele mostrar tanta coisa, você deixou escapar alguma coisa que ele necessitava, que era importante para ele. Então, aquele momento ali foi onde você perdeu a venda, onde você perdeu o cliente. Então, pessoal, a culpa não foi do cliente, né? Assim, às vezes, porque caiu um parente de paraquedas, aí é outro cenário. Outra situação. Mas se for uma situação normal, que é o que a gente passa, não foi culpa do cliente, né? Então, a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente tem que baixar a cabeça e fazer uma avaliação, autoavaliação, para saber aonde a gente errou, aonde eu errei, aonde eu posso melhorar, né? Uma coisa que eu estava conversando hoje de manhã, vindo para cá, que era justamente isso, né? O cliente, é difícil o cliente indicar alguém, né? Um cliente hoje indica, é difícil indicar, né? Por exemplo, eu comprei um imóvel com uma Adem, mas dificilmente eu vou indicar um amigo meu para ele. E aí eu fiquei pensando, mas quantas vezes algum amigo me perguntou, eu como cliente, me perguntou por um corretor. Disse, eu tô querendo comprar um apartamento, indica alguém? Assim, é muito difícil, né? É muito raro a pessoa pedir a indicação. Talvez até tivessem mais indicações, né? Sim. Se os clientes perguntassem a alguém, tu comprou teu apartamento com quem? Mas é muito difícil, porque na cabeça do cliente, a experiência compra de imóvel ela já é traumática, né? Então, ele já fica até receoso de perguntar, e aí depois o amigo também fica receoso de indicar se ele tiver tido uma experiência não tão boa, né? Então... até de se comprometer. E aí fica aquele acordo de cavalheiros. Isso. Eu não te pergunto e tu não me diz. E verdade. quem tem o poder de mudar isso somos nós, Isso. com atendimento de excelência, né? Perfeito. Entendendo a necessidade do cliente. Então, só quem tem o poder de mudar, né, esse modelo que hoje existe, que é eu não te indico e eu não te pergunto, somos nós corretores. Verdade. Com atendimento de excelência, mostrando conhecimento, mostrando competência, entregando o algo mais, surpreendendo o cliente, né? Porque hoje a gente não está entregando nem o básico, que dirá o algo mais. Se você vê quem vende carro, por exemplo, vendedor de carro, se você for em qualquer revenda de carro aqui, dessas concessionárias, não precisa nem ser a de alto luxo, não. Vá numa concessionária de médio porte. O atendimento lá é totalmente diferente, né? O corretor, o vendedor de carro, ele conhece tudo daquele carro que ele está vendendo. Verdade. A altura do assento, as peças. Todas as especificações. E olha que quantas especificações tem um carro. Né? E ele não sabe de um carro, não. Ele sabe de todos os modelos da concessionária que ele vende e, se duvidar, ele sabe dos concorrentes também, que é para poder quebrar as objeções. Isso. Então, o vendedor de carro, ele, para a gente, ele já está a um passo adiante no quesito modelo de atendimento. De apresentação. Né? Modelo de apresentação. E as concessionárias, isso aí, essa cutucada vai para os incorporadores, tá? As concessionárias, gente, quando você vai entregar o carro, né? Quando é um carro zero, principalmente, ela bota um laço, ela faz um café da manhã, ela tira foto, ela cria um cenário para aquele momento tão importante para o cliente. Né? Tão importante que é um presente, o marido está dando para a esposa está dando para o filho, né? Então, aquele momento, ou então está comprando para si, está dando um upgrade no seu carro, comprando o primeiro carro zero. Então, os cenários eu estou trazendo para o mundo do carro porque são parecidos, são né? São muito similares. E aí você vê que se você pegar o valor do carro e o valor do imóvel, né? Verdade. Então, assim, a gente precisa também, quem tem o poder de fazer isso? O corretor de imóveis. Porque ele vai chegar para o incorporador e vai dizer, meu cliente, ele está comprando aqui um apartamento de 2 milhões de reais, o que ele vai ganhar? Né? O que nós vamos fazer por ele? Ele vai ganhar um almoço, ele vai ganhar um jantar, vamos fazer alguma coisa com ele. Então, se a gente provocar, a gente consegue. É verdade. Michele, o Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 e conseguiu mais de 5 milhões de moradias entregues em todo o país. Isso é um dado fantástico.
As populações de baixa renda, nesse programa, elas foram bastante atendidas, porque o déficit habitacional brasileiro é enorme, ainda é enorme. No entanto, em 2020, foi substituído pelo programa Casa Verde e Amarela, né? E como principal objetivo é levar mais benefício a essa população, a esse segmento. Podemos sintetizar como funciona esse novo programa? As mudanças foram muito... técnicas. Muito técnicas, foram muito singelas, vamos dizer assim. A mudança maior foi o nome, né? Praticamente. Mas nós tivemos aí alguns benefícios, né? Teve o aumento do teto. Antes você tinha 19 mil, hoje a cidade já tem um teto um pouco maior. Teve agora, por último, a poder utilizar o valor do FGTS como parte da renda, que antes a renda era líquida, né? Sem o FGTS. Agora você já pode usar o FGTS, onde você consegue pagar uma parcela um pouco maior, ou seja, aquele que estava ali mais apertado, mais desenquadrado, pagava uma parcela de, vamos supor, R$400, com o FGTS ele já consegue pagar um de 580, ou seja, ele vai para um apartamento maior, ou então ele precisa de menos renda, né? Então, tiveram alguns benefícios nesse sentido. A grande questão, teve também uma época que a Caixa Econômica estava com recurso reduzido, né, porque realmente estava com as receitas comprometidas devido ao Covid, as receitas do FGTS estavam sendo utilizadas para outros fins. Outros programas. Exatamente. Né? E aí teve uns 3, 4 meses que ficou um pouco estagnado, mas aí depois já voltou com força total. A gente sabe que, Marden, o déficit habitacional é gigante no Brasil. Né? Não é à toa que os grandes players criaram seus braços de econômicos, né? Então, você tem hoje a Diagonal com a Victa, você tem hoje a Marquise com a Emilar, né? Você tem aí a Simpex, a BTB criou a Pra Morar, né? A Simpex tinha também o braço lá econômico no Passaré, então você viu grandes players que sempre trabalharam médio e alto padrão, vindo, enxergando esse segmento econômico, né? A MRV é a maior construtora da América Latina, a MRV hoje é uma potência, está entrando até nos Estados Unidos, com um novo modelo de moradia que eu acho que chega já aqui no Brasil, que é a moradia por assinatura. Né? A Tenda hoje em Fortaleza, região metropolitana, ela está nadando de braçada, porque é a única dos grandes, dos maiores, que está sozinha no segmento ali de 1,5, né? Que é a primeira faixa. Então, só quem está atendendo hoje, praticamente, dos grandes, tem uns incorporadores menores, mas quem está atendendo esse segmento é a Tenda. Então, a gente sabe que a população é muito carente disso. E está tendo um movimento legal também, que é aquele cliente que ele comprou há uns anos atrás, na época lá de 2019, Sim. Ele já está quase quitando o imóvel dele, porque a gente sabe que por mais que os financiamentos sejam de 30, 35 anos, geralmente quando a pessoa compra um PCVA, ele está no início da vida. Né? Então, ou ele é solteiro, ou ele é recém-casado, não tem filho ainda, ou tem só um filho. E aí, quando ele está no início da vida... A família começa a crescer, ele já muda todo o panorama, isso, né? E a nossa tendência, naturalmente, como pessoas e como profissionais, é de crescimento financeiro. Então, Sim. Se eu comecei hoje ganhando um salário mínimo, daqui 1 ano, 2, 3, eu vou estar ganhando 2, eu vou estar ganhando 3, eu vou estar ganhando 4, eu vou ter uma renda variável, eu casei, minha mulher também tem dinheiro. A renda familiar e aí, a renda familiar aumenta, né? E ao longo do tempo eu vou quitando parcelas de trás para frente. Isso. Né? Vai então, amortizando. Eu vou amortizando e antecipando, e historicamente, o cliente ele paga entre 10 e 15 anos. Né? Então, se começou em 2009, 2019, já tem muita gente quitado e comprando o seu segundo imóvel para investimento, que isso é legal. Né? Então, as pessoas que antes tinham a pretensão de ter um imóvel para a vida toda, que isso o econômico diz, né, e fala muito. É o imóvel que pode ser da sua família a vida toda. A vida toda. Pode ser sim, mas hoje as pessoas já estão comprando o segundo PCVA, o segundo SBPE, já estão fazendo o seu upgrade de apartamento, saindo lá daquele bairro periférico e comprando um apartamento mais centralizado, botando o outro para alugar, ou então vendendo, pegando aquele recurso e já aplicando. Então, as famílias de baixa renda, elas já estão dando esse segundo passo, que é muito bacana. Né? Isso é tão gratificante quando a gente faz essa venda, toda venda é importante, mas quando a gente faz essa venda do econômico, do PCVA, você faz parte integrante daquele sonho, daquele projeto. Muito bacana. Uma vez eu vendi uma casa
eu tinha umas construçõezinhas também, Sim, eu sei. Aí eu vendi uma casa e demorei um pouco para regularizar o terreno e tudo, aquela coisa, né? E aí, quando eu finalizei, o proprietário ficou tão feliz que ele virou para mim e disse assim, Michele, eu vou fazer um deck aqui na minha casa, um deckzinho com chuveirão, e você vai ser convidado, você e sua família vão ser convidados para o churrasco de inauguração da casa. Quer dizer, é muito bacana, isso né? Você muito... participar do sonho da pessoa, daquele momento, né? Isso é fundamental para a gente. É a nossa força motriz para a gente continuar sempre sendo não só a pessoa digna dessa confiabilidade, mas um excelente profissional e que tenha vida longa, né? Isso, com certeza. E não sei como é que está aí nosso tempo, Marden, mas um recado que eu não posso deixar de dar, né? Pessoal, às vezes, uma coisa que eu escuto muito também do cliente, principalmente, porque o corretor não me atende, porque o corretor sumiu, né? Quando existe qualquer empecilho, qualquer problema. Às vezes, o cliente fica desassistido pelo corretor. E eu sempre trago para mim, eu sempre costumo dizer que eu gosto de ser solucionadora de problemas, né? Então, se não tem problema, ninguém me chama. Né? Se tem um problema, chama a Michele ali, né, para ajudar a resolver. E eu acho que todos nós corretores, é nossa obrigação nós estarmos ao lado do cliente a todo momento. Em todas as etapas. Em todas as etapas, boas ou ruins. Né? Se tem um problema, e se foi inclusive causado por você, porque pode acontecer esquecimento de dizer que tem uma correção, ou de dizer que tem um seguro-obra, assuma o problema, né? E vá buscar resolva soluções. O problema. Isso. Ajude a resolver. Porque ele pode até ficar chateado com você, mas se ele vê que você está ali empenhado em ajudá-lo a resolver, ele nunca vai esquecer. Né? E ele vai ser grato por aquilo, apesar do problema poder ter sido causado por você. Mas ajude a resolver. O seu papel, o nosso papel é esse. E sempre falar a verdade. E sempre falar a verdade. E sempre ser pontual. Né? São qualidades intrínsecas ao nosso trabalho. Então, a gente precisa ter o mínimo. Isso é o mínimo para a gente ser um corretor de excelência. Gente, essas dicas que a Michele acabou de repassar são dicas de vida. E as dicas de vida você leva para o seu lado profissional também. Esse acompanhamento com o seu cliente, nesse processo de venda, em todas as etapas, ela não se encerra com a concretização da venda. Nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que existe um estágio que se chama pós-venda. E essa pós-venda é tão importante quanto a própria venda. Então, o que a Michele falou é de uma importância valiosíssima para você que está nos assistindo. Michele, a Metrics, ela possui uma carteira de parceiros enorme. Nós até citamos aqui algumas, né? Como é que a Metrics hoje está nesse cenário do empreendimentos econômicos? Vamos batizá-los dessa forma, tá? Eu sei que nós já falamos já da Tenda, da Victa, da Emilar, enfim, dessas empresas locais, tá? Que são parceiras de grandes construtoras e incorporadoras também locais. Em nível nacional, o que é que você também tem, além da MRV, que há uma intimidade muito grande, histórica com a própria Metrics, devido ao Deda Studat, que eu aproveito aqui e mando meu cordial abraço para o meu amigo Deda, e outras que estão já na sua, digamos assim, na sua prancheta já de atuação. Olha, uma também que eu não citei, mas é um dos nossos carros-chefes, é a construtora Direcional. Né? A Direcional também foi uma das primeiras construtoras do econômico que abriu as portas para a Metrics. Somos parceiros deles, principalmente no produto SBPE, que esse ano de 2022 eles estavam muito fortes nesse segmento SBPE e a gente atuou mais com eles nesse segmento. Eles estão com esteira de lançamentos fantástica aí para 2023, todos estão, né? E outra também que está aí, começando aí pela tangente, mas já teve um produto de sucesso de vendas, foi a BTB. Com a linha para morar, que é o econômico. Eles lançaram o empreendimento Bela Meireles, na Varjota, que foi um sucesso de venda. Em menos de um mês, teve 80% do empreendimento vendido, estouro mesmo de venda. São os nossos maiores parceiros. E um segmento que a gente atua de forma mais tímida é o segmento de loteamento. Né? Assim, eu entendo que loteamento é um universo paralelo. Até os corretores, as imobiliárias são diferentes. São diferentes. Né? Não são as mesmas que atuam aqui dentro
em Fortaleza, mas é um segmento que a gente trabalha ali observando, mas a gente tem 2, 3 corretores na empresa que são especialistas lá em loteamento para quando a gente precisa. Agora, Marden, eu quero também salientar aqui, o PCVA vai continuar bombando, né? Vai continuar aí com muito lançamento, muita coisa bacana. É pujante mesmo esse mercado, mas um mercado que está correndo em paralelo, muito forte, é o mercado do litoral. E não focado, é a segunda moradia. Não é a segunda moradia, é focado também no investimento, tá? Então, principalmente o litoral oeste, está tendo muita demanda de oferta e demanda, né? De terrenos enormes, né? Glebas e glebas, até Jericoacoara. Então, hoje a Praia do Preá é a Coqueluche. Então, você encontra terrenos na Praia do Preá, pé na areia, mais caro do que no Pôr das Dunas, o metro quadrado. Só para tu ter uma ideia. É impressionante esse segmento litoral, principalmente litoral oeste, tá? Hoje, no Pôr das Dunas, entre Pôr das Dunas e Cumbuco, nós temos mais de 1.600 imóveis lançados entre 2021 e 2022. Isso. Né? Então, 1.600 imóveis de segunda moradia só aqui, ao lado de Fortaleza. Mas o que eu estou enxergando por exemplo, Praia da Taíba, é a praia de Carazinho de Amontada, é a praia do Preá, é a praia de Jericoacoara, Baleia e a Tatajuba, que agora é a Coqueluche. Daqui a pouco chega lá em Camusim. Mas não são grupos só de Fortaleza, são grandes players nacionais. Tem gente de Goiânia, que é o pessoal do agro, que está vindo muito forte. Tem um grupo da XP que lançou um empreendimento incrível, que não é a XP, mas é parte da diretoria. É um braço, É um braço, exatamente, que tem gestores que gostam desse lado imobiliário, lançaram um grande empreendimento, Vila Carnaúba, além de loteamentos, né? Vários players aqui, locais. Você tem a Bianchi, você tem o Coconut, que é um produto lindo no Preá. Você tem agora um lançamento Vila Geri, né, que é dos meninos lá do Jefferson, exatamente. Jefferson Oliveira, né? Isso. Grande amigo, parceiro. Trabalhei junto com ele. O Oliveira. Oliveira eu andava muito com o Oliveira na época do Ivan. A gente ele tinha muitos clientes lá pro Pátio Dom Luiz. Então, esse segmento, eu acho que as pessoas têm que começar, os investidores, principalmente aqui de Fortaleza, porque assim, o pessoal de fora já enxergou, né? Então, a gente aqui tem que começar a enxergar esse crescimento que vai exponencializar aqui em curto tempo. Sem sombra de dúvida. Isso é muito saudável para o nosso mercado, porque isso retrata fielmente que esses investidores estão olhando para o estado do Ceará como realmente eu até costumo dizer, que já disse aqui, inclusive em outros encontros, que o Ceará é um ponto fora da curva. E essa abrangência do nosso litoral, pela nossa vocação turística, está trazendo gente forte mesmo de fora para investir em resort, loteamento, condomínios fechados, e que vai dar um novo painel para todo o litoral do estado do Ceará. Isso. E esse investidor que está vindo para cá, esse turismo, ele, diferente de um turismo de anos atrás, ele é um turismo voltado mais para o esporte. Né? Então, é um turismo qualitativo. Isso. Não é aquele turista degradador. É um turista de qualidade, que ele vem com a família, né? Ele vem com os amigos. Ele é um agregador. Exatamente. E um detalhe também importante, que também não posso deixar de pontuar isso. Quem está vindo para cá, pensando na história do kite, né? Tá pensando naquela história do downwind. Então, os investidores, quando eles investem, por exemplo, no Cumbuco, eles não compram só Cumbuco. Eles compram Cumbuco, Taíba, Carazinho de Amontada, Preá, Jeri. É o litoral. É o litoral. Então, o turista, ele não vem e fica em uma praia. E uma coisa importante também, eu tive agora, por último, no RD Summit, em Santa Catarina. E lá, eu conheci várias pessoas que têm um trabalho nômade, né? E aí eu fui querer entender, né? Porque a gente falava do trabalho híbrido, que é aquele trabalho em casa e onde você estiver, você pode trabalhar, em casa, escritório. Mas eu ouvi muito essa palavra, nômade. O trabalho nômade, pessoal, é que você não precisa estar na cidade do seu emprego, né? Você pode estar 3 meses em Fortaleza, 3 meses em Jericoacoara, 4 meses na Taíba. Você pode estar onde você quiser. E isso hoje é uma realidade. Né? As pessoas, elas, principalmente as pessoas jovens, né, que estão aí 20 e poucos anos,
buscando eu digo assim, essa mudança, né, de ambiente, lugar, conhecer pessoas, ter experiências diferentes, elas estão nômades, né, elas estão tendo trabalhos nômades. Então, esse trabalho nômade, Fortaleza, o Ceará é um paraíso para quem busca esse tipo de trabalho, né? Você está ali trabalhando, se você chega hoje no Rancho do Cais, lá na Praia do Preá, você vê pessoas ali de biquíni, né, de sunga, sentado numa mesa ali com o seu computador trabalhando. Você passa por trás ali olhando o que ele está fazendo. É um relatório, é um trabalho, é mandando e-mail. Então, assim, interagindo com o mundo lá da Praia do Preá, com o pé na areia. Ele fechou o computador dele, pega a pipa e vai fazer o seu kite ali. Praticar seu esporte. Banho de mar. Exatamente. Então, isso é uma realidade. E as pessoas que não conseguirem olhar e enxergar o que está acontecendo ao seu redor, vai ficar focado aqui só naquele ponto, né? Podendo potencializar mais ainda o seu mercado. Michele, eu estou aqui com uma sensação plena do meu dever cumprido, principalmente com a nossa audiência. E eu tenho aqui uma pergunta-chave que eu faço a todos os meus convidados, os meus amigos parceiros. Você fez aí uma abordagem ampla de várias formas de atuação e de vários nichos de mercado. Aí agora eu venho aqui e faço a seguinte pergunta. Na sua opinião, qual é a imobiliária nota 10 e que está despontando no mercado cearense e com projeções nacionais? A imobiliária nota 10, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A imobiliária nota 10 é a Matrix, gente. Conheçam o time de vendas da Matrix, assim, tudo que eu estou falando aqui eu não conseguiria, né, como eu falo, como eu tenho esses braços lá para me ajudar e que trazem essas informações para mim, seria humanamente impossível eu sozinha conseguir esse leque de informações, mas eu tenho pessoas, parceiros, não só na imobiliária, mas muitos parceiros do mercado imobiliário. Hoje a Matrix ela é uma imobiliária inclusiva, ou seja, eu consigo trazer muitos parceiros, né, para trabalhar com a gente, com honestidade, com parceria, com clareza e transparência. Então, estamos abertos a novos corretores, né, a novos parceiros, e a Matrix é sim a imobiliária nota 10, tecnológica, e está de braços abertos para acolher os corretores e receber e atender bem os clientes. Gratidão é a palavra que eu tenho aqui para expressar com a sua presença. Muito me honra, muito me dá a certeza de que nós estamos no caminho certo, de levar ao conhecimento de todos vocês e a nossa área de atuação, que é o mercado imobiliário, essa qualificação e esse conhecimento. Michele, muitíssimo obrigado pela sua presença e desejo milhões de sorte. Você tem uma projeção não só pela sua própria pessoa, mas como a sua forma de atuar, ela é muito bem falada no mercado cearense. Tenha certeza disso. Obrigada mais uma vez pelo convite e estou aqui sempre à disposição. Vocês me encontram também nas redes sociais, @mimiholanda, tem o Instagram da Matrix também, Matrix Imóveis, e eu estou sempre à disposição, gente. O que vocês quiserem, se encontrando aí pelo caminho, podem contar comigo. Além disso, Marden, eu não poderia vir aqui de mãos vazias, e eu trouxe para você hoje, olha, caneca da Matrix, tá? Olha! Para você tomar muitos cafés de sucesso aí no seu dia a dia de trabalho. Te garanto que eu vou usar hoje mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Michele. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E estamos juntos. Estamos juntos. Gostaram do programa Imóvel Nota 10? Aqui é o professor Marden Mello, da Universidade Corporativa Unieducar, a maior instituição de ensino à distância do Brasil, e sou o responsável pela condução e apresentação do Imóvel Nota 10, onde irei compartilhar com os meus convidados as informações mais assertivas para vocês na hora de comprar, vender, alugar, permutar e investir em imóveis. Atuo no mercado imobiliário cearense há mais de 20 anos e pretendo repassar as experiências e aprendizados adquiridos nas diversas operações inerentes ao patrimônio imobiliário das pessoas físicas e jurídicas. O propósito do nosso programa é o de abordar temas dos mais variados e importantes do segmento imobiliário cearense
e brasileiro, utilizando uma linguagem de fácil compreensão para o público em geral e principalmente a você, que deseja se tornar um corretor de imóveis de sucesso. Teremos nesse bate-papo profissionais do mais alto gabarito, relatando suas atuações e dando dicas que irão servir de orientação para que você faça um excelente negócio. E ao final de cada programa, farei a pergunta-chave a todos os meus parceiros e amigos do mercado. Na sua opinião, qual é o imóvel nota 10? Portanto, não percam os próximos programas, embarque nesse passeio imobiliário e tenham todos uma excelente viagem.